Olá, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, ao canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e ao canal Chamados a Despertar. Seja você muito bem-vindo, você do Norte, do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil, seja você muito bem-vindo aos canais que ajudam você a questionar esta realidade. Quero dar boas-vindas aos nossos amigos na Angola, nossos amigos e irmãos em Portugal, nossos amigos espalhados em todo o continente europeu. Você que está na Europa, em qualquer lugar da Europa, seja muito bem-vindo. É uma imensa satisfação falar para você. Nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, em Taiwan, Estados Unidos, México, Canadá, nossos amigos na Argentina, no Uruguai, ou seja, em qualquer lugar do Brasil. Muito obrigado, seja você sempre muito bem-vindo. É uma honra. Quero agradecer aos nossos amigos que nos ajudam, mandam contribuições para a nossa família. Muito obrigado a todos. Do fundo do coração, em meu nome, em nome de Fabiana, muitíssimo obrigado por tudo. E eu quero agradecer, generalizando todo mundo que doa suas atenções, que estão sempre com a gente, assistindo os vídeos, que estão sempre aí utilizando as informações para estar como auxílio para questionar esta realidade, ou seja, você que nos doa, nos presenteia, que nos honra, que nos brinda com a sua atenção, onde quer que você se encontre. Muito obrigado do fundo do coração. Bom, pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo, estou um pouco com a garganta meio ruim, então parece que tem algum indício que eu possa estar gripando, né? Então a garganta, a voz pode estar meio que arranhando. Pessoal, que prazer falar para todos vocês. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para falar de algo assim muito interessante que eu já falei há muito tempo atrás, eu só não me lembro o título do vídeo. Mas eu já falei. E algumas pessoas com essa série, que foi a série do Eu Maior, onde eu abordei a verdadeira realidade, os nossos verdadeiros seres, quem realmente nós somos. As pessoas me questionaram sobre os animais, né? Os animais estão aqui na tridimensão, ou seja, né, como que funcionam os animais, como é o meu ponto de vista, o que eu vi, o que eu aprendi, né, o que eu deduzi a respeito da presença deles. Um amigo fez uma pergunta para mim, né? Ele pôs assim, uma curiosidade rápida que me surgiu porque a gente sempre está falando do eu maior, né? Tô vendo o vídeo ainda. Nossos pets, né? Pets são animais, pets é o bichinho de estimação. Nossos pets e animais de estimação, eles têm eu maior com essa mesma dinâmica, ou seja, mais ou menos tentando entender mais ou menos na mesma linha do eu maior, que eu tenho trabalhado, eu tenho batido em cima, eu tenho falado muito sobre o eu maior para as pessoas entenderem, né? Que aqui nós somos personagens, porque antigamente as pessoas ouviam assim, muitos, digamos, espiritualistas dizerem, aqui é uma fantasia, aqui não é a realidade, você não pode criar apegos com esta realidade, porque aqui é uma realidade, aqui é o mundo das ilusões. Mas ninguém nos explicava que mundo de ilusões, por que é mundo de ilusões, por que é fantasia, como que faz para a pessoa entender e observar de uma maneira lógica que isso daqui realmente é uma fantasia. Então, geralmente eles falavam simplesmente, né, as frases mais clássicas, né? Aqui é uma fantasia, o mundo das ilusões. Mas como? Como que nós encarnados aqui vamos perceber e entender e raciocinar numa compreensão lógica que aqui é fantasia e que existe um outro lugar que é realidade? Como que é essa realidade? Como que essa realidade funciona? Se aqui é fantasia, existe uma realidade. Então, ao longo de muitos e muitos anos, muitos espiritualistas, eles falavam assim, mas não davam, de uma certa forma, uma explicação mastigada, né? Não explicavam o porquê.
né? Se é fantasia, existe uma realidade. Se aqui é fantasia, por que é fantasia? Aonde está então essa realidade? Como funciona isso para que nós venhamos a ver e a entender essas frases, né? Que são clássicas, que aqui é o mundo das ilusões. Então, eu resolvi trabalhar com o trabalho que eu faço aí há mais de... Eu acho que já está completando quase 2 anos. Então eu tento, dentro das minhas experiências desde criança, que eu vivi, que eu, né, tive que me virar aqui para não ficar louco, para poder entender. Então assim, eu consegui entender algumas coisas que antes, para mim, também, assim, eu ouvia, como todo mundo, as frases clássicas, mas eu não conseguia compreender, não entendia o porquê que soava, né, fantasia aqui não é realidade, mas cadê a realidade? Por que então? Me explica por que aqui é fantasia. Eu também já tive esses questionamentos como vocês, como todo mundo, porque eu sempre falo que eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa comum, como qualquer um na multidão. Não tenho nada de diferente, não tenho nada de especial. Sou apenas um mero mortal, um mero ser humano. E eu, né, tenho trabalhado muito nas informações. Eu acho que às vezes eu fico até um pouco chato, muito repetitivo, muito massivo, falando sobre eu maior. Sobre o eu maior, sobre o plano espiritual, sobre as outras existências. Então, às vezes, algumas pessoas falam assim, poxa, ele bate muito nisso, mas é porque é batendo muito nisso que vai despertar em você aquele conhecimento adormecido, né? Que não adianta você falar assim, o conhecimento está dentro de nós. Não é assim que muitos falam, Fabiana? O conhecimento está dentro de nós. A verdade está dentro de nós. Basta a gente procurar, basta a gente encontrar, usar o coração. Que coisa mais sem sentido, que explicação mais tosca, muito parecida com aquela tipo assim, aqui é o mundo da fantasia, nada aqui é real, né? Aqui é o mundo das ilusões. Pô, se é, então explica o porquê que é ilusão, da onde então é a realidade. Traz elementos sólidos de compreensão, né? Então, mais ou menos quando a pessoa ela fala assim, né, que a verdade está dentro de nós, vamos procurar. Agora eu quero te perguntar, como que você vai procurar? Como que você vai descobrir a verdade que está dentro de você? Me diz, usar o coração? O coração, se você for usar o coração, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. O coração, vamos traduzir, a intuição, conforme for o seu ser por dentro. Às vezes você é uma pessoa invejosa, uma pessoa mesquinha, uma pessoa bem falsa. Às vezes você é uma pessoa bem moral, bem oculta, né? É um personagem bem oculto. Aí então você fala assim, use o coração, a intuição. Se você for utilizar isso sem base, você está no abismo da ignorância. Ou você vai estar simplesmente como aquela frase, aqui é a ilusão. Tudo bem, ilusão. Mas cadê a realidade? Né? Me mostre algo para que eu possa pesquisar a realidade. Então eu tenho feito esse trabalho para dar às pessoas ferramentas sólidas e concretas, desde que elas sejam humildes de coração e tenham força de vontade de buscar por elas mesmas. Então eu trago, dentro das minhas vivências e das minhas experiências, não sou um pesquisador, não pesquiso livros, não pesquiso apostilas, eu não gosto disso. Eu acho que o homem, ele coloca mais o interesse do coração dele, e muitas vezes o coração dele pulsa lá no bolso para escrever livros com informações para trazer pessoas para eles. Eu não compartilho disso. Eu sou um vivenciador de experiências. E aqueles que vão entender as minhas experiências são pessoas que vivenciam mais ou menos em graus diferentes. Uns mais elevados, outros menores, mas vão entender mais ou menos porque vivenciam coisas diferentes, digamos, da maioria. Então o que eu trago para você é que você tenha
pelo menos uma explicação sólida, lógica, para que você tenha bases para fazer uma pesquisa dentro de você. Não adianta falar a verdade está dentro de nós, saibamos nós procurar. Como? Como? É isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para ajudar a vocês a como fazer isso. Através do seu próprio empenho, trazendo para vocês palavras-chave, trazendo pistas, trazendo consciência, lucidez, um trabalho interno de transformação. Esse é o meu trabalho. Então é um trabalho sério, é um trabalho de homem, não um trabalho de moleque, de criança. Então eu faço um trabalho de homem grande. E é isso que eu tento fazer para as pessoas entenderem. Então o que acontece? Vivi a minha vida, meus 40 anos de idade que hoje eu estou, né, cheio de experiências que veio desde a minha infância. Vivendo. E eu sou uma pessoa que, na realidade, sempre fui um tanto quanto curioso. Porque se você falar para mim assim, olha, eu não acho que seja sábio, talvez é perigoso você ir em tal lugar e pesquisar. Eu estou lá. Eu já estou lá. Eu não meço consequências astrais, já saí para fora do planeta em projeção astral com meu espírito, já sumi para fora do sistema solar, sem medo. O que poderia acontecer, se eu poderia voltar ou não. Então eu sou assim, eu sou uma pessoa que falou assim, olha, não pode ler isso, eu vou lá e leio. Por que não pode ler? Eu quero saber por quê. Porque aí eu vou explicar para uma pessoa em maiores detalhes o porquê não. Então eu gosto de ser bem específico. Esse é o meu trabalho. E eu ficava, né, teve a minha época que eu fui religioso, eu vivi na religião, fui fanático, né, bem radical, né, eu era parecido um pouco com aqueles pessoal lá do Oriente Médio, né, que são bem radicais, eu era mais ou menos daquele sentido, e eu era uma pessoa que me impunha, sempre gostava de me impor. E o que acontecia, né? Eu ficava vendo a minha mãe no seu espiritismo kardecista, né? E eles, né, se achando, não a minha mãe, mas eles lá, os maiorais, se achando os conhecedores de toda a realidade, né? Os mestres dessa realidade. E aí eu ficava vendo aquilo e nada que eles falavam batia com o que eu vivenciava, o que eu via. Nada que eles escreviam ou que minha mãe fazia, né, sentava, vou ler para você, ia ler livros para mim e falava, pô, mas isso tá errado, não é assim que eu vejo. Mas eu era apenas um moleque, um adolescente que não tem voz ativa nenhuma contra homens que se tornaram ícones, né, da espiritualidade no Brasil, dentro do fanatismo religioso que esse país ele é composto. Aí o que acontece? Eu comecei a estudar dentro da religião, o que eles chamam de doutrinas profundas, coisas, informações lá que, né, eles não gostavam que todos tivessem acesso, porque eu sempre fui muito curioso. E chegou uma época que eu me fiz um questionamento, eu me questionei, né, porque eu ia para o mundo espiritual, eu via animais, eu via cachorros, via gatos, via cavalos, eu via, né, serpentes lá, eu ficava assim, né, porque se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que se aborda mais dos humanos que morreram, né, dentro dessa espiritualidade que é, para mim, uma grande enganação. Então o que aconteceu? Eu comecei a questionar, né, será que os cachorros, eles, quando morrem, eles ficam lá com os donos? Será que quando eles morrem, eles reencarnam? Eles reencarnam na Terra, mas qual será o propósito para reencarnar? Porque nós sabemos que chegam a lorota em nós e, né, jogam um sétimo espiritual e joga a gente aqui para pagar dívidas, para sanar dívidas que nós estamos devendo com outras pessoas. E os animais, né? Os animais
eu me questionava, então, como é que funcionava, né? Porque o ser humano, ele bate, ele ofende, ele xinga, ele magoa, ele maltrata a pessoa, ele espanca, ele mata, ele assassina o outro ser humano com uma consciência bem elevada, sabendo o que está fazendo. Então chega lá, eles usam tudo isso e te mandam de volta para cá. E os animais, como é que acontecia, né? Eu me questionava então, pô, mas como é que funciona? Tem algum sistema de reencarnação para os animais? Porque os animais, eles não têm a consciência que nós temos, e vocês vão ver que os animais, eles também, de uma certa forma, eles têm ali um pouco, cada um com o seu jeito particular, né? E eu ficava imaginando quais seriam os critérios. Eu ficava imaginando porque alguns animais são tão agressivos, devoram outros animais, por exemplo, nas grandes nas florestas, né? Lá os animais selvagens se matam, se comem, né? Os nossos animais domésticos também. Então, assim, uns demonstram tanto carinho no olhar, você vê uma pureza de olhar, você vai ali, né? O cachorro vem, banana o rabo, você mete o pé nele, ele sai, volta 2 minutos depois banana o rabo. É como se, tipo assim, você mete o pé no ser humano, ele volta com um pedaço de pau, uma faca, um revólver pra te matar, né? Ser humano, você mete o pé nele, você xinga ele. Se meter o pé não, você xinga ele. Ele já quer te matar. O animal não. Certos animais, você mete o pé no animal, sai pra lá, né? O cachorro já vem de novo ali, banando doidinho, querendo te dar carinho. Ele não quer o seu carinho, ele quer dar o carinho dele pra você. É diferente. Ele não está pedindo para você, ele quer te oferecer, te ofertar o carinho, o amor que ele sente. Tudo bem, comecei a ter esse questionamento, né? E enquanto eu estava na religião, impossível você chegar a qualquer conclusão que poderíamos ser lógica. Mas quando eu fui tendo contato com os Colupes, fui tendo contato com seres extraterrestres, seres de outros orbes, de outros lugares, né, que eles foram abrindo a minha mente, foram me desconstruindo, que foram me desmontando, né, tirando os pedaços velhos e reformulando um novo, abrindo a minha mente, porque o que eles fizeram e fazem ainda comigo é o que eu faço com vocês. É simplesmente uma expansão de consciência, fazer raciocinar, fazer pensar. Não tem mágica, não tem nada de diferente, é apenas dar o quê? Uma consciência de raciocínio, para que você pense. Aí o que aconteceu, né? Eu fui e comecei, porque eu ia no mundo espiritual, eu estava lá quando adolescente, quando adulto, e eu via animais, eu via cachorro, eu via gato, passarinhos voando, né? Só que eu nunca pensei em questionar por que disso, como que funciona. Beleza. Então eu comecei a fazer ali a minha evolução de consciência. Fui expandindo a minha consciência, já que eu já não era mais um religioso e não tinha crenças dogmáticas nenhuma mais em mim. E eu comecei a aprender sobre o eu superior, né? Então, para mim foi muito difícil entender sobre o eu superior, porque na minha mente não entrava que nós éramos fragmentos ou pedaços ou fragmentos energéticos de um outro ser. Isso não entrava. Para mim foi difícil, foi complicado, não foi fácil, foi muito doloroso e eu relutei algumas vezes com isso porque não fazia lógica, porque eu vinha de um sistema dogmático que eu era um ser absoluto, filho de um Deus. Então Deus era o meu pai, eu era um filho de Deus. Então como que eu poderia ser um pedaço, um fragmento de um ser lá do espaço do universo? Então para mim era algo muito forte para que eu pudesse aceitar. Mas eles foram tendo paciência comigo, eles foram trabalhando comigo, foram me ajudando e foram ali me dando força e conhecimento e foram muito pacientes comigo, muito pacientes mesmo. Às vezes algumas pessoas falam assim, poxa Marcelo, eu admiro que você é muito paciente, né? Muito calmo, assim, em ouvir as pessoas e estar respondendo, né? Então, assim, eu simplesmente eu faço da forma que fazem comigo, porque tiveram e ainda têm paciência comigo, porque isso mostra que são seres de outros lugares, porque o humano não tem essa paciência toda com uma pessoa tão ignorante igual eu era, né? Sou ignorante ainda, mas eu estava num grau muito elevado, num grau Master Hard. E agora eu
comecei a entender, quando eu entendi sobre o eu superior, que aquilo fez sentido, que foi difícil. Vocês não têm noção o quão foi difícil. Aí o que aconteceu? Eu pude entender, comecei a aprender sobre o eu maior, e a compreender que o eu superior é um ser tão majestoso, ele é um ser com assim, uma complexidade de uma energia cósmica do universo tão poderosa, tão gigantesca, que este mundo não comporta os eus superiores completamente, né? Os eus superiores extraterrestres, cada um de várias civilizações. Alguns são draconianos, outros são reptilianos, arcturianos, pleiadianos. Alguns são o que? São seres felinos e por aí vai. É uma gama. Pássaros, né? Os Carians, né? Os Carians, uns são aquáticos. Então este mundo tem uma diversidade gigantesca de seres cósmicos. E esses seres cósmicos são muito gigantescos em energia, porque são seres em totalidade como seres cósmicos. Aí o que acontece? Eu entendi, aceitei que, né, esses seres, por um planeta que foi criado uma raça com bonecos para ser o quê? Explorados, violados, sem qualquer tipo de moralidade. Esses seres viriam aqui, e esses seres fariam o quê? Eles iriam abusar, né, dessa raça que nem genuína ela é. Não é uma raça genuína. Então esses seres gigantescos, grandiosos, chamados de eu superiores, eram desfragmentados em várias partes, conforme a necessidade deste ser pela qual ele precisa passar, ele tem as suas partes desfragmentadas. Ora, alguns não precisam de tanta desfragmentação, quanto os outros precisam de muitas outras desfragmentações maiores. E são enviados a dimensões, são enviados a planetas. Então, assim, eles enviam os fragmentos, sendo que pode acontecer de, no mesmo planeta, por exemplo, a Terra, ter mais de um fragmento de um mesmo eu superior. Podem ter 2 fragmentos do mesmo eu superior aqui neste planeta. Então, assim, é muito complexo. Você tem que realmente querer raciocinar, sair da zona de conforto. A zona de conforto, ela é aquela coisa já pré-configurada. Você precisa realmente parar para pensar, precisa parar para raciocinar. E eu comecei a fazer esse trabalho que eu já expus nos vídeos, e chegou a parte dos animais, que eu já fiz a parte do eu superior, dos eus maiores e os animais. Eu fiz um outro vídeo explicando que o eu superior, ele se desfragmenta em várias partes, e algumas partes são bem minúsculas, digamos assim, para que você compreenda. São partes bem minúsculas, bem pequenininhas, digamos assim. E elas são enviadas para mundos. Por exemplo, eu tenho um fragmento de um draconiano. Eu sou, quer dizer, um fragmento de um draconiano, e junto deste mundo existe um outro fragmento dele, numa escala muito diminuta, menor, que está aqui, sendo utilizada essa energia, e pode ser qualquer bicho ou animal, porque quem mantém os animais aqui, quem mantém os animais neste mundo, é as energias dos eus superiores. Nossos eus maiores é uma energia maior, é um fragmento maior, mais complexo, que foi modelado ou moldado pelos moldadores, que eu já falei na série do eu maior. E esses moldadores criam você, e você vai ficar reencarnando com uma consciência, digamos, maior, trabalhada, ou, digamos assim, fazem uma lavagem cerebral nos eus maiores, tá? A mentira rola solta, eles são enganados, porque é como se eles nascessem naquele mundo da dimensão, daquela realidade, eles só conhecem aquilo, e aquilo ali é a única verdade absoluta deles. Então vocês veem que eles vivem no mundo de enganação até quando eles começam a questionar. E quando eles começam a questionar, começam a buscar respostas, chega você numa encarnação aqui e começa a questionar isso também. Só que na realidade, o que acontece é os eus superiores fragmentados em fragmentos menores,
Essa energia, ela é utilizada para os dominadores, eles recebem essa energia, eles trabalham essa energia neste planeta, nessa dimensão, porque manter uma dimensão artificial, manter uma dimensão que, digamos, a terceira dimensão e a quarta dimensão, ela é uma dimensão artificial, não é real, é criada por tecnologias alienígenas, né? É uma tecnologia mesmo, um maquinário de seres que são oriundos de outros lugares do cosmos ou das estrelas. Aí o que acontece? Esses, digamos, né, essa dimensão, ela precisa de muita energia para se estabelecer, porque esses maquinários funcionam à base de uma energia que não é uma energia qualquer. Então essa energia, por exemplo, nós aqui somos uma fazendinha, que somos animais, que ectoplasmamos, nós geramos uma energia para que os dominadores mantenham esta realidade. Nós somos uma das fontes de energia. E tem ciclos, tem períodos onde eles fazem o quê? Onde tem essas datas mais festivas, por exemplo, o carnaval, datas mais de cunho religioso, isso espalhado em todo o mundo, onde existe ali uma produção maior, alavancada dessa energia, que é a energia ectoplasma, a energia ectoplasmática. E o que acontece? Essa energia, ela ajuda a manter essa realidade. A realidade da terceira dimensão e a realidade da quarta dimensão sendo combustível para esses maquinários extraterrestres. E o que acontece? Né? Chega a energia do eu maior, eles moldam o seu personagem, digamos, o personagem lá do eu maior, eles moldam o eu maior. O eu maior vai ser uma figura, né, que eles vão fazer reencarnar aqui nessa dimensão tridimensional, gerando energia. Então, é sempre assim, é um ciclo, né? Sempre a fazenda vai estar tendo produção de energia. Porque tudo aqui é na base da energia, tudo é energia. Tudo aqui existe um padrão de energia, para tudo aqui. Então tudo funciona na base de uma energia muito complexa e muito maior do que as pessoas conseguem compreender. Mas você tira por base a energia ectoplasmática que nós aqui criamos através da nossa vivência aqui às cegas nesta realidade. Nós somos cegos nesta realidade. Só que, por exemplo, a energia do seu eu superior chega, ela é recebida pelos dominadores, que trabalham essa energia e moldam o seu eu maior, e o seu eu maior vai ser usado. Ele vai ser usado para reencarnar numa outra frequência, que é a terceira dimensão, que eu falo para vocês que os nossos corpos da terceira dimensão, em associação com o espírito, o corpo astral, tem a capacidade de gerar um tipo de energia numa quantidade muito maior, gigantesca, avassaladora. Aí o que acontece? Os eus maiores vão manter a dimensão na sua totalidade, digamos, na vivência da incorporação do boneco. Só que nós temos os animais. E os dominadores, eles gostam de animais. E o que acontece? Como eu já falei em outros vídeos, pequenos fragmentos que vêm acompanhados dos fragmentos maiores, eles mantêm essa energia para que haja a existência dos animais. Então, chega uma energia mais complexa, maior, é moldado o seu eu maior. Eles captam uma mesma energia numa quantidade menor e moldam o ser, que vai ser o quê? O ser animal. O ser animal. Só que tem uma diferença. Essa energia, ela é muito pequena e ela não é transmutada ou trabalhada. A sua energia, ela é, quando você vem como fragmento maior do seu eu superior, eles criam o seu eu maior. O seu eu maior vai viver uma vida de reencarnações. Então você vai viver
para gerar um fluxo gigantesco de energia. Só que essa energia que vem do seu eu superior numa quantidade menor, ela não vai ser trabalhada para esse propósito de geração de energia. Ela vai ser trabalhada para poder criar seres, para criar, digamos, animais, onde esses animais, eles vão ser como que uma companhia e também, como a gente fala, um enfeite para ornamentar o planeta. Então, o animal, ele não tem um eu superior como nós. É uma energia que eles trabalham, eles moldam lá e nasce aqui na Terra. Só que tem uma diferença. O animal acontece da seguinte forma. Ele não tem um eu maior. Tá? Ele não tem um propósito reencarnatório, mesmo porque a sua, digamos, porcentagem de energia ela é bem menor do que você, que é um eu maior, que é muito mais complexo. Então eles simplesmente utilizam essa energia para manter o que, digamos, ornamentar esta dimensão, decorar o planeta com animais. Que animais? Os animais que eles gostam. Já perceberam que, como neste planeta possui serpentes? Vocês já perceberam que em todo o planeta existem serpentes, existem lagartixas, existem lagartos, né? Vocês vão perceber que os répteis são mais predominantes neste planeta. Temos insetos, temos animais, como por exemplo os cavalos, temos os felinos, né? Leões, leopardos, onças, tigres. E você vai perceber da seguinte forma: este mundo ele é muito denso. A energia deste planeta é uma energia muito densa. Densa que nós poderíamos traduzir mais claramente de muita maldade, para você compreender. Essa é a energia do planeta Terra. Então o que acontece? Eles pegam essa energia pequena e decoram o planeta. Fazem os animais nascerem. Se você for perceber, você vai perceber que o olhar dos animais ele é diferente do olhar dos humanos. O olhar do humano ele é um olhar malicioso. Ele é um olhar que vocês vão perceber um olhar de, como eu posso dizer, falsidade, Fabiana? É uma coisa de interesse. O olhar do humano, ele é um olhar de interesse, de intenções ocultas. Intenções ocultas. Já se você for reparar o animal, ele tem um olhar mais puro. E até mesmo os selvagens. Os animais selvagens, eles são brutos, eles são daquele jeito. Né? Porque o ser humano muitas vezes ele tem aquela malícia, ele é uma coisa na sua frente, ele demonstra, ele soa-se algo na sua frente, mas no oculto, o verdadeiro ser dele está cheio de máscaras. Ele está cheio, ele não é autêntico, ele não é verdadeiro, ele é, digamos, falso. Então o ser humano, ele é falso até com ele mesmo. Porque o ser humano, ele foi moldado por seres que criaram ele lá no plano astral, os moldadores. Os moldadores são magos negros, dracos, reptilianos, greys, insetóides e muitos outros seres que são o quê? São foragidos. São foragidos. São densos. Então o seu eu maior, ele apenas é um reflexo do que é o plano astral, dos seres do astral. Então, por isso, você nunca vai ver essa humanidade evoluir ao ponto que muitos falam, a transição planetária chegará e a humanidade vai chegar num grau de consciência, vai ascender a sua evolução espiritual. Isso nunca, esquece, isso nunca vai acontecer. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer porque esta humanidade está fadada somente a ser o reflexo dos seres do astral. Agora, o animal, quando você olha para o animal, olha no olho do animal. O animal, ele não é falso. O animal, se ele não gosta de você, ele vai demonstrar no olhar. Ele não vai fingir que gosta de você,
com interesse. Os animais não têm interesse, sabe por quê? Porque eles não foram moldados para viver em períodos reencarnatórios, digamos assim, para gerar energias. Eles são uma forma pura, da mais pura energia do seu eu superior, ou dos eus superiores. Então, se você olhar para o bicho, ele olhar para você, se ele não gosta de você, ele não tem interesse nenhum. Ele vai demonstrar para você que ele não gosta de você. Agora, se ele gosta de você, você vai ver no olhar que ele gosta. E o olhar dos animais, eles são puros, mesmo os selvagens. Porque quando ele te dá aquela olhada de tipo assim, eu vou te devorar, aquilo é ele. Ele não tem máscara, ali ele não tem uma falsidade, ele é aquilo. É a energia autêntica dele. Como dos animais, esses animais que o ser humano domesticou e ensinou a conviver, vocês já perceberam o quão os animais demonstram um certo tipo de afeto e amor para o ser humano que o ser humano não consegue compreender? Vocês já perceberam? Você pode tratar um animal, meter o pé bicudo, chute no animal, maltratá-lo e ele vai vir com o rabinho banano, ou ele vai entender que ele não pode ficar perto de você porque você não gosta dele, mas se você tratá-lo com amor e carinho, ele vai te responder sem interesse. A energia dos animais é uma energia dos eus superiores, que ela é totalmente pura, ela não foi manipulada, ela não foi trabalhada, ela não foi moldada pelos moldadores do plano astral, que criam os nossos eus maiores. Então nós somos, digamos, né, toda a humanidade, ela é, digamos, maligna por natureza. O humano, ele é maligno por natureza. O ser humano, ele é invejoso. O ser humano, ele é mentiroso. O ser humano, ele é falso. O ser humano, ele se mostra em máscaras. Às vezes o ser humano te trata bem aqui, mas nas costas ele não gosta de você. Ele quer o seu mal. Às vezes chega perto de você no interesse de alguma coisa que você tem para oferecê-lo, que ele possa ter vantagem em cima de você. Então você vai perceber que o ser humano, ele é todo corrompido. E mesmo que ele tente viver dentro de buscar uma iluminação, uma santidade dentro dos moldes religiosos, ou que esses avatares vieram para amansar o gado, tenta, o ser humano não consegue. Então você vai ver muita hipocrisia dentro das religiões, você vai ver muita hipocrisia, falsidade, mentira dentro das religiões com as pessoas, os humanos religiosos. Isso é normal. Né? Aqueles que se fazem de santos, né, Fabiana? Os que mais se fazem de santos, benevolentes, bondosos, os que mais se fazem de iluminados, é os que são mais podres por dentro. São os que são mais podres e os que você tem que mais ter cuidado com eles. São aqueles que se mostram perfeitos demais, muito bondosos, muito caridosos, muito iluminados. E eu falo pra vocês, eu já falei pra vocês que eu sou uma pessoa muito densa. Uma vez eu brinquei, falei, Fabiana, se eu fosse um personagem de um tema de Star Wars, eu seria um Jedi ou seria um Sith? É um Sith. Porque eu sou uma pessoa assim, eu sou meio que, como se diz, ignorante mesmo. E se eu sou uma pessoa, vocês já perceberam até a minha evolução ao longo dos vídeos aí, nos canais, porque eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa difícil, erro muito, já errei muito, né? Sou uma pessoa que tem que aprender constantemente. Não lembro aquele vídeo onde eu fiz pedindo perdão para certas pessoas que eu reconheci que eu agi de forma errada com elas, porque no ímpeto da raiva, da emoção ali, eu agi de forma que não era legal e elas não mereciam eu ter agido daquela forma. Foi injusto. Então eu pedi desculpas de coração, porque reconheço que não sou uma pessoa perfeita. Eu não sou uma pessoa que seja exemplo. Eu sou uma pessoa cheia de erros e defeitos e preciso melhorar a cada dia. Eu sou assim. Eu sou muito difícil de convivência, que a Fabiana, eu digo para a Fabiana, né, você é uma santa, digamos assim, para me aturar. Porque outras pessoas não conseguiriam me aturar, porque às vezes até eu não me aturo de insuportável que eu sou.
Então você vai perceber aí que os eus maiores, nós somos o reflexo dos nossos eus maiores, que foram moldados e criados por seres que mostraram para eles só uma direção, a direção da densidade, que é a densidade da realidade das duas dimensões, tanto a quarta dimensão e a terceira dimensão, que é a dimensão espiritual, astral, e a dimensão que nós chamamos de terceira dimensão. Então, onde eu falo para vocês, então, a humanidade, não estranha a humanidade ser assim, porque nossos personagens, nossos bonecos, têm a energia, expressam a energia dos nossos eus maiores, que foram moldados por seres sem moralidade, por seres refugiados, bandidos cósmicos, seres, digamos, bem densos e maldosos. Então nós somos reflexo deles, nós podemos melhorar, nós podemos trabalhar isso. E eu fiz na série do eu maior, eu disse que os eus maiores não são santos, que a pessoa acha que o eu maior ele está despertando, ele coloca uma coroa de santo, ou uma coroazinha, aquele círculozinho de anjo, veste de branco e sai falando que nem aqueles caras, olá, tudo bem? Bem manso. Não, eu expliquei como funciona a densidade de tudo. Então o ser humano é onde você vai entender que o ser humano, ele é o quê? Ele é a configuração dele. Nós podemos melhorar ela um pouquinho, mas nós sempre teremos tendências a errar. Eu fiz um vídeo, não sei se foi ontem ou anteontem, eu disse que a pessoa vai conseguir se libertar, sair daqui é aquela que errar menos, porque sempre vamos errar, sempre vamos errar. Mas vocês vão perceber, nós somos falsos, maliciosos, nós somos seres muito hipócritas. Eu mesmo disse no outro vídeo que eu tento ser menos hipócrita do que um dia eu fui. Todos os seres humanos são hipócritas. Você tende a diminuir a sua hipocrisia. Esta é a realidade. Mas os animais, eles não têm essa hipocrisia. Os animais não têm o interesse por trás que nós temos, porque a energia deles nem foi trabalhada. Simplesmente a energia deles foi captada, eles criaram ali, num estalar de dedos, digamos assim, os espíritos, as energias dos animais, e mandam eles para serem uma forma decorativa do planeta. E vocês vão perceber aqui, que vocês vão ver que os reptilianos, os draconianos, eles decoraram o planeta mais conforme o gosto deles, né? Vocês vão ver que serpentes, répteis, lagartos aqui existem demais. Então, isso aqui, olha a quantidade de insetos que nós temos. Então, vocês vão perceber que, como Kiras falou para mim, olha, vocês humanos são cegos. Se vocês querem ver quem são seres do cosmos, né, e por que naves não descem aqui e se apresentam da forma como vocês vão esperar, olhem para os animais. Eles são os seres, a forma dos seres do universo. Porque vocês vivem numa forma falsa, numa forma fantasiosa. Os seres extraterrestres, eles são de forma que podemos chamar animalescas. Então eles captam essa energia pura dos eus superiores e jogam e fazem esses animais. Então esses animais, eles têm um propósito de decoração e não um propósito de, como nós, numa complexidade maior de uma geração de energia. Então você vai ver que o comportamento dos animais ele é diferente. Ele é diferente dos humanos, porque os humanos, misericórdia. E os animais, eles são puros. Puros mesmo. Os animais, eu posso dizer para vocês, eles são puros. São puros. E o que acontece? Para vocês perceberem. Até um animal selvagem, porque na realidade, se este mundo não fosse, digamos, tão denso quanto ele é, tão, digamos, maligno quanto ele é, esses animais, eles não se comeriam, não atacariam uns aos outros. Se energia do eu superior pudesse se manter 100% pura, porque ela é uma energia pura, ela não foi trabalhada para ser um personagem, ela simplesmente foi usada como uma peça decorativa.
Mas a energia dos magos negros, ela é tão densa, mas tão forte, associado também com a energia dos refugiados extraterrestres, junto dos associados deles, que os animais acabam sendo aqui, porque no plano astral, os animais, eles não comem uns aos outros. Os animais não atacam uns aos outros. No plano astral é diferente. É diferente. Quando esses animais encarnam nessa terceira dimensão, nos corpos deles, animais de terceira dimensão, eles são, digamos, de uma certa forma, um imã. Eles captam a densidade da maldade dos magos negros e a densidade dos seres extraterrestres e a densidade deste planeta, que ela é gigantesca. E isso é como se fosse algo que corrompesse os seus corpos e eles têm aquelas atitudes selvagens aonde eles se devoram uns aos outros. Mas vocês vão perceber que eles mantêm um padrão único. Animais não são interesseiros. Eles são aquilo. Se não gostam, eles não gostam. Se são selvagens, eles são selvagens. Eles não transmutam em multifacetas ou várias personalidades como nós, que somos os humanos que habitam aqui. Tanto que esses animais tridimensionais, eles o quê? Eles se atacam, eles se matam, eles se comem. Muitos são vorazes, porque eles captam a energia densa, principalmente dos magos negros e também dos seres extraterrestres densos na configuração deste planeta. Mas quando eles morrem lá, eles não são assim. Porque são uma energia pura ainda, lá é bem pura, dos eus superiores. Tanto que ela é retrabalhada para ser enviada novamente. Agora eu faço uma pergunta para você. Aqui é o mundo do desapego. Se você quer se libertar, você tem que o quê? Você tem que desapegar. Enquanto a Terra tiver coisas que te interessam, que venham a interessar você, enquanto aqui existir algo do seu interesse, você não vai conseguir se libertar daqui. E o que acontece? O ser humano, ele aprende a amar os animais porque ele vê nos animais uma energia que lá guardado no seu subconsciente astral é a energia dos eus superiores. Sabiam que tem pessoa que fala assim: eu amo mais animal do que gente. Eu gosto mais dos animais do que eu gosto de gente. Porque os animais, eles são mais puros. Porque as pessoas, você vê que elas são corrompidas. Porque o ser humano em si, no seu, digamos, vamos falar do seu subconsciente, bem lá guardado, bem no interior, porque o seu eu maior, ele é um fragmento que não, em muitos casos, quando a pessoa é muito materialista, muito apegada a essa dimensão, o seu eu maior, o que acontece? Ele nem entende da onde ele vem e quem ele é, porque eles mentem para eles. Então, quando a gente fala que o eu maior ele está, de uma certa forma, despertando, porque ele conseguiu entender, ele foi procurado por seres alienígenas, conversaram com ele e começam a questionar tudo isso. Então, onde eu falo para vocês, as pessoas aqui tendem a gostar de animais, tendem até mesmo gostar de animais selvagens. Tem pessoas que montam praticamente reservas em suas casas, aquelas pessoas muito ricas, porque na realidade elas têm um fascínio, um apego por esses tipos de bichos ou animais, mas é porque elas sentem e captam a energia, que é a energia de eus superiores. É uma forma inconsciente, a pessoa não consegue entender, ela não consegue compreender isso, mas é algo forte que fala dentro dela. Aonde ela chega a se apegar por esses bichos, porque ela sente a energia, que é uma energia, e essa energia ela é pura do eu superior. Mesmo que o animal ele seja selvagem, bravo, mas aquilo ali é porque, em muitos casos aqui, ele está, de uma certa forma, digamos, seriam mais ou menos canalizando, digamos assim, a energia do planeta Terra, dos magos negros e dos seres hostis. Então, mais ou menos, o animal, pela sua pureza, ele canaliza essa energia e ele reflete ela nos seus atos.
E eles são selvagens, mas mesmo assim eles são puros. Puros no sentido de o quê? Eles são aquilo. Eles não mudam de facetas. Então é onde eu falo para vocês. A gente tem que entender o seguinte. Os animais, quando você consegue uma compreensão maior, os animais, eles são seres aonde você, no caso, não pode... Tem pessoas aí que criam tanto apego que quando o animalzinho morre, a pessoa quase morre junto, de tristeza, porque se torna um membro da família, se torna um ser próximo da família, porque você convive com um ser que, quando ele é doméstico, ele transmite uma pureza. Você vê uma pureza cósmica, você vê uma pureza do universo ali. Você não consegue compreender. Os humanos falam assim, poxa, os animais, né? Como que é isso, né? Eu maltrato ele às vezes e ele vem banando o rabo para mim, ou ele vem me ofertar o amor dele, né? Porque o ser humano, se chegar em você, você maltratá-lo, ele vai te repudiar, ou ele vai te amaldiçoar, ou te dar as costas e te desprezar. Eles não, eles vêm a te dar quando são domésticos. Que eu falo para as pessoas que têm os seus animaizinhos. Porque na realidade, em todos os padrões, seja os da savana, da selva, os animais, o ser humano ele tem um certo apreço por animais, não é porque eles são exóticos e bonitos, é porque na maioria dos animais, inconscientemente, o ser humano, ele vê, ele se reconhece, ele reconhece raças extraterrestres. Seria mais ou menos assim, você olha um cachorro e você, lá no inconsciente, sem você, ao menos como ser humano entender, mas algo dentro de você, aquele é um ser cósmico, que você, como um ser das estrelas, já até cruzou com um, se você não for um canídeo. Você vê os animais, os felinos, os gatos, né? Então você olha para todos os animais e você se encanta porque você vê o universo neles. É uma forma de lembrar inconscientemente, sem ter compreensão, mas é um resgate de sentimentos. Quer falar alguma coisa? Quero. Pode falar. Mas todos os animais. Todos os animais. Todos. Porque, infelizmente, a humanidade aqui, ela se apegou a alguns tipos de animais, né? Que é o gato, cachorro e, tipo, algum diferente, mas, porém, são todos os animais. Não tem diferença entre os animais, né? E quando você diz que são fragmentos de eu superiores, as pessoas têm que entender que aqui eles são tão ruins, a densidade é tão grande, que eles ensinaram as pessoas a comê-los. Isso, é porque na realidade, né? Você olha para todos os animais do planeta Terra e o que acontece? Você... inconscientemente você reconhece o universo neles, porque você vê, né, no cachorro temos os canídeos, você vê nas árvores os carians, você vê no crocodilo, numa lagartixa, você vê reptilianos, você vê draconianos, você vê, se você olhar uma rã, um sapo, uma perereca, aqueles bichinhos pequenininhos, você vai ver o quê? Seres parecidos como os greys. Como os greys. Você vai ver os insetos. Então, por que o ser humano tem esse fascínio pelos animais aqui? Os animais, tem pessoas que... O cabelo aqui tá quase entrando dentro do meu olho. Tem pessoas que têm fascínio por serpente, criam serpentes em casa. Tem pessoas que montam um zoológico dentro de casa. Porque dentro da consciência cósmica que ele não entende, ele está olhando o universo. Ele está contemplando o universo através dos animais, vendo que esses animais são seres. É o que Quiras me falou. Quiras falou, vocês são cegos. A humanidade num contexto maior, porque se vocês querem ver como são os extraterrestres, vocês querem ver como são os seres do universo, olhem para os animais de vocês. Olhem para os animais de vocês. São assim. É assim que são o quê? São seres do universo, os extraterrestres. São nesta forma que vocês chamam de animais, bestial.
esta forma que enganam vocês, que vocês são tão apegados, que vocês gostam tanto, que vocês creem que ela é a forma majestosa, a forma principal do universo, isso é uma fantasia. Então o ser humano, ele vê nos animais os seres do universo. Então de forma inconsciente ele fica encantado. E ele nem sabe por que ele fica encantado. Ora, uns gostam de gatos, cachorros, e os seres dominadores, eles aproveitam disso e o que nós chamamos de culturas. Eles fazem os eus maiores judiarem, maltratarem, detonarem esses animais que são energias puras, porque os dominadores são debochadores. Eles são seres muito sem moralidades, são seres muito perversos. Então, para eles, tudo que vale é uma boa piada e um grande deboche com os outros seres do cosmos. Então, o que acontece? Eles, tudo eles querem afrontar em forma de deboche. Eles fazem os eus maiores se alimentarem dos animais, maltratarem os animais, direcionam em culturas. Por exemplo, no Brasil não se come, digamos, por cultura, gato, cachorro. Embora tem uns espetinhos de gato aí por aí, né, Fabiana? Mas não se come gato, não se come cachorro, come galinha, come o suíno, come a vaca, o bovino. Por exemplo, em outro lugar lá na Índia, não se come carne de jeito nenhum de bovino, vaca, é sagrado para eles, E em outros lugares, então assim, eles fazem uma piada, um deboche, uma bagunça aqui, porque aqui é a lei do desordem. Na terceira dimensão, o que manda é a desordem. Aqui é a desordem. Eu fiz um vídeo para vocês, onde eu falei para vocês que eles, tipo assim, tão pouco se lixando para você se lembrar quem você é, de onde você veio. Você vai ser apagado. Você vai ser o quê? Como uma borracha num papel apaga uma escrita a lápis, você vai ser apagado. Você vai ser desmemorizado mesmo. Aí nasce e começa tudo de novo. Isso, é um ciclo eterno que eles criam. Porque você nada mais do que é geração de energia. E um reflexo dos seres da dimensão, da quarta dimensão, do astral, que é os seres que são os eus maiores. Entendeu? Então, onde eu falo para você. Então, os animais, todos, eles são energias puras dos eus superiores, do que estão aí, espalhados no universo. E, para você entender, os seus eus maiores estão aqui em fragmentos menores, que são os fragmentos que são os animais. Então, da mesma maneira que você vai morrer, você não se lembra o que você fazia ou o que você era antes de você nascer. Quem era você antes de você nascer? Onde você estava? Me responda. Aonde você estava? Quem era você? Não lembro. Eu mal lembro de algumas fases da minha vida. É uma escuridão. Para onde você vai depois de morrer? Não sei, Marcelo. Ninguém sabe. Ninguém conta para nós. Os que vão, eles não vêm aqui falar para nós. Nós vivemos numa grande incerteza, num grande mistério, tentando entender quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e o que vai acontecer com nós depois de sairmos daqui. E eles jogam um 7-1, uma barrela em vocês que confiem em Deus. Deus, os seres astrais, angelicais, os mestres ascensionados, os seres, confiem neles. Confie neles. Confie às cegas. Você não sabe quem são, você não sabe o que eles querem, mas confia. Apenas confia. É isso que eles fazem com o humano. Então você é simplesmente um objeto. Porque na realidade os seus eus maiores é quem vivem na verdadeira realidade, é que é uma fantasia.
E assim acontece também com quem? Acontecem com os animais. Engraçado, eu estou gravando aqui, não é o meu celular, e toda hora dá uma iluminação no vídeo. Eu estou reparando isso, e aqui tá normal, não tá? Parece que é assim. Faz assim uma luz e apaga, eu estou reparando isso na gravação. Aqui não tá assim. Eu tô gravando, eu tô vendo fazendo assim, gente, mas a luz aqui é uma luz só. O celular, a configuração de luminosidade dele, de sensibilidade do sensor, ela tá lá. Tá travada. Cada coisa que acontece na minha casa aí, tá vendo? E não é o sensor. Tanto que. Quer ver? Olha lá. E é engraçado que no celular tá fazendo momentos diferentes lá na. É porque tem um delay, um atraso pra lá. Mas vamos continuar. Tô reparando isso também. Aqui tô gravando e eu tô gravando e assistindo. Eu achei que era o celular que tava dando uma falha. Não é. Tá acontecendo, tô vendo na live. Mas continuando. O que tá, né? Continuando. Eu quero que vocês entendam que da mesma forma é com os animais, apenas são objetos, né? Não é o sensor do celular, meu celular ele é todo configurado, meu celular ele é todo trabalhado com sensor, tudo, para mim poder fazer as transmissões, e eu deixo tudo ali, de uma certa forma, tudo regulado, controlado, para não ter esse tipo digamos, de correção da luminosidade. Mas a gente vai continuando. Então, os animais, eles são o quê? Né? Eles têm o mesmo propósito. Além do propósito deles... Deixa eu fechar ali, que eu estou vendo na live. Eu estou falando aqui, estou desconcentrando, vendo na transmissão ao vivo ali. Então, deixa eu fechar a página e eu fico só por conta daqui. Então, assim, senão eu perco o raciocínio. O que eu falo para vocês é o seguinte: os animais, eles também é da mesma forma. Só que como os animais, eles têm um propósito diferente, como eu disse para vocês, de uma certa forma aí de estar colocando, né, estão enfeitando o planeta, né? Porque são energias puras e vocês vão perceber isso. E os animais, quando eles desencarnam, não é igual você é desmemorizado, o seu personagem se apaga, o seu eu maior, ele recobra a consciência, e depois eles vão jogar o 71 no eu maior, para ele reencarnar de novo, porque o eu maior, ele é enganado também, ele vive numa enganação, ele vive numa mentira. Então assim, ele é enganado, então ele é usado também. Agora, os animais, o que acontece? Depois de 2 anos que eles desencarnam, passado 2 anos, eles são o quê? Desfeitos. Acaba. Aquela energia do personagemzinho dele ali, do bichinho, ela vai ser reenviada e às vezes ele vai vir, se ele era um cachorro, ele pode vir um jacaré, ele pode vir uma lagartixa, ele pode vir um passarinho. Então, assim, eles utilizam essa energia, transmutam essa energia, desfazem o personagemzinho e jogam de novo para a Terra. Para um propósito diferente, porque é uma energia numa quantidade bem menor. Então, o seu bichinho, um exemplo, se ele desencarnou há mais de 2 anos, ele não existe mais. Só que eles duram até um pouquinho mais, porque nos casos, os personagens nossos, alguns acabam instantaneamente. Alguns levam, né, meses, alguns levam, no caso, alguns levam até décadas, mas alguns acabam instantaneamente. Mas os animais, todos os bichinhos, os insetos, quando desencarnados, a energia deles dura com aquele personagemzinho lá por mais 2 anos, aonde muitos pessoas, né, veem os seus animais. Tem médios que vê o cachorro que morreu, o cachorro está dentro de casa, andando, ele vê, né, às vezes ele abre uma consciência, ele faz uma projeção inconsciente, ele sonha que está com um bichinho, mas isso não dura muito, porque o que eu aprendi, o que eu ouvi deles, espero estar passando isso de uma forma competente, de uma forma clara para vocês. Se eu
se eu não estou sendo claro o suficiente, eu peço até desculpas para você. Eu posso até mais na frente falar sobre isso de novo. Mas eu estou tentando, porque é complicado falar disso, e tentar achar palavras dentro do meu vocabulário tridimensional. Meu português já não é lá grande coisa, né, Fabiana? Já não ajuda muito, né? E ainda neste corpinho tridimensional, falar de coisas espirituais numa complexidade gigantesca como os eus maiores, energias, fragmentos de eus superiores, aí é meio mais difícil. É uma missão muito árdua. Mas eu espero que eu esteja, de uma certa forma, ajudando você a ter essa compreensão. Então eu quero que você entenda que depois de 2 anos os animais, essa energia ela é desfeita, o bichinho ele é desfeito, ele pode voltar a ser uma mesma espécie ou espécies diferentes. Eles têm esses propósitos. É assim que as coisas funcionam. Então é onde eu deixo para vocês esse vídeo, trazendo, falando um pouco, abordando mais sobre os animais. Para que vocês tenham uma compreensão maior, já que a gente fala de eus maiores, eu venho trazendo para vocês sobre os animais. Porque assim como vocês, eu também sempre tive muitas dúvidas. No começo eu não entendia, eu não compreendia, eu queria saber, não achava explicações que faziam lógica para mim na espiritualidade, quando minha mãe vinha ler sobre espiritismo, quando eu estava na religião, ou seja, nas minhas experiências, não tinha isso. Então, assim, é onde eu quero mostrar para vocês, para que vocês, né, como eu digo para vocês, eu não imponho verdades, porque não existe a verdade absoluta. Mas para dar para vocês, como eu disse no começo do vídeo, um norte, uma direção para vocês começarem a analisar essas informações. A analisar essas informações, para que vocês venham a buscar sempre ali numa linha, porque não adianta falar assim, a verdade está dentro de nós, vamos, a verdade está dentro de nós. Agora, como é que faz para buscar ela? Tem que ter alguns princípios, alguns pontos, algumas diretrizes para poder o quê? Para você seguir em frente e buscar realmente uma verdade que seja algo verdadeiro dentro de você. Você tem que entender ela, né? Você tem que entendê-la. Então não adianta, eu vou buscar a verdade, deixa eu fechar meus olhos. Eu estou meditando. Tá difícil achar a verdade. Verdade, onde está você? Como é que você é? Não é assim. Então, através das experiências que eu vivi, eu aprendi essas coisas. Foi aonde eu entendi o porquê os animais, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter respeito e carinho, porque são seres, são fragmentos puros dos nossos eus superiores, dos eus superiores do universo. O ser humano fica olhando as estrelas na esperança de uma nave descer para que o extraterrestre venha falar com o humano. Pessoal, vocês veem os extraterrestres todos os dias, nos animais, que muitos em suas formas você não entende, mas tem até a sua forma ali. Entenderam? Porque às vezes o ser humano aqui tem fascínios, porque é uma forma inconsciente, porque eles sabem que ali são seres do universo, seres do cosmos. Eu sou de origem draconiana. Os dracos são mais frios. Os dracos, eles não são de apegar. Os dracos, eles têm os propósitos deles. Eu, particularmente, eu nunca fui de ter apegos em animais, de querer ter um animal de estimação. Eu nunca fui, é o meu jeito, porque a minha essência draconiana, eu sempre fui um ser de guerras. Se vocês pudessem ver quem é o meu eu superior, é simplesmente em campos de batalhas e guerras e guerras e guerras e guerras e guerras e ataques, destruições constantes. Então eu sou o quê? Eu sou uma particularidade do draconiano Akar. Eu sou uma particularidade dele. Então Akar não tinha tempo para, como eu posso dizer,
cuidar de animais, amar animais ou viver com animais? Acar sempre esteve em naves espaciais, em combates de muita guerra e muita destruição. E eu sou um reflexo do Draconiano Acar. Então, desde criança, eu nunca tive apegos de querer ter um animal para mim, não. Mas eu nunca aceitei injustiça com animais. Você quer ter um animal? Cuide dele. Não deixe faltar comida, água, remédios. Não deixe faltar para ele amor. Não seja uma pessoa onde você é a energia autêntica dos dominadores. Os animais, entendam, são energias puras de eu superiores. Eles são usados num propósito diferente. Tanto que eles expressam uma pureza que nós não temos. Nós não temos a pureza dos animais. Porque todo ser humano, se você chegasse perto e ele não gostasse de você, ele fosse, tipo assim, mostrasse os dentes, opa, ficar perto não. Ou algum, vem cá, eu gosto de você sem falsidade. Gosto nada, vem cá, eu quero alguma coisa que você tenha de me dar de interesse. Se o ser humano fosse autêntico, extremamente autêntico e verdadeiro, 100% numa vibração única, este mundo era diferente. Mas o ser humano, ele é uma pessoa onde ele é o reflexo dos magos e os extraterrestres dominadores hostis, porque na realidade nós somos o quê? A energia dos nossos eus maiores, que é uma energia do eu superior, transmutada, configurada, moldada pelos seres dominadores do mundo espiritual, que vão criar isso a propósitos bem diferentes dos animais, que são energias pequenas, puras dos eus superiores. E é por isso que o humano ele fica encantado com animais, porque ali está a pureza dos eus superiores, que de forma inconsciente ele fica maravilhado. E quando o ser humano ele olha um animal que ele fica encantado, nossa, que animal bonito, que belo, né? Tem pessoas que olham uma serpente e falam, nossa, que bela, é perigoso, vai me picar, né? Mas olha que linda serpente, olha como o crocodilo ele é bonito, ele expressa ali uma imponência, né? Os animais são belos, porque essa beleza que você vê é a beleza que está guardado o conhecimento dentro de você dos seres cósmicos, dos seres extraterrestres. Entenderam? E às vezes os animais olham para você e dá a resposta para muitas das suas coisas, não é, Fabiana? Nossa. Às vezes você está assim, agoniado, angustiado. Você olha para o cachorro, já olhou para um cachorro, para um gato, para um pássaro, para qualquer animal que ele te olhou dentro dos teus olhos e parece que ele conversou com você? Parece que ele te passa algum tipo de energia pela qual você não compreende, mas aquilo te ajuda? Você olha para um animal e você tem sensações. E muitas vezes um olhar de um animal nos seus olhos te responde 1000 perguntas. Às vezes você está angustiado, agoniado, triste. Você está triste. Você chega em casa, aí vem aquele cachorrinho ou gato, o animal que for, né? Tem gente que cria porquinho, né, Fabiana? Tem gente que cria porquinho, tem gente que cria cavalo, cria pássaro. Então você dá uma olhada naquele animal dentro dos olhos dele. E ele te passa informações. Ele te conforta. E às vezes você encontra no olhar de um bicho o amor e o conforto que você não encontra em nenhum ser humano. E por isso algumas pessoas dizem, eu gosto mais de animais do que de humanos. Porque quando você olha para o bichinho, parece que ele fala na sua alma, sem ao menos pronunciar uma única palavra.
eles são puros. E o ser humano é ensinado a devorá-los. Eles sabem, o animal, ele sabe quando ele vai ser devorado, quando ele vai ser consumido. Ele sabe que o ser humano faz isso com ele. Ele sabe. Se você achar que o animal, ele tem uma consciência limitada, menor do que nós humanos, que somos muito cheios de ego, somos muito cheios de vaidade, que achamos que nós somos os melhores, os maiores, que nós somos os mais importantes do universo, ao ponto de, às vezes, nós pensarmos que nós somos os únicos do universo. E vocês não sabem que os animais têm uma consciência cósmica muito mais plena do que nós. Muito maior do que nós. Muito mais pura do que nós. E o ser humano devora os animais. Porque ele é ensinado a viver numa hipocrisia, aonde nessa hipocrisia, conforme as questões culturais, uns ele pode amar e outros, né, ele pode devorar. E assim a humanidade é medíocre. Então, eu falo para vocês, da mesma maneira que o seu cachorrinho que morreu hoje, ou seu gatinho, que você amava tanto, que você gostava dele mais do que de qualquer ser humano nesta terra, até mais do que os teus filhos que você colocou aqui. Porque filhos às vezes são falsos, filhos eles fazem o quê? Às vezes eles matam os próprios pais. Às vezes aquele cachorrinho que morreu hoje, aquele gatinho, aquele pássaro que morreu hoje, que você amava do fundo do seu coração e da sua alma aqui. Daqui a 3 anos, ele às vezes vem como um gado, um boizinho, um porquinho. Ele vem como um peixe que você aqui se alimenta desses seres. Entendam? Que às vezes a carne bovina que você come hoje é de um bicho do seu cachorrinho que morreu há alguns anos atrás. Aquela energia pura que falava nos seus olhos, que te acalentava, que te mostrava verdades, que batia no mais puro do seu espírito, da sua alma, que você amava tanto, que se foi, que partiu, que você sofreu. Aquela energia maravilhosa, que você pagaria tudo, 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 para tê-la de volta na sua vida. Às vezes, esta energia pertenceu ao animal que você comeu hoje no prato. Aquela energia daquele eu superior maravilhoso, que tantas vezes conversou com você, e que você chorou, e que hoje você se alimentou desta energia que se transformou num serzinho puro, que pela maldade humana foi assassinado e foi parar na sua mesa. Entende como é a complexidade deste mundo? Entende como este mundo ele é maligno? Que você tem que ter uma compreensão cósmica para entender tudo isso. É por isso que o meu trabalho é de expansão de consciência cósmica, para que você realmente
Abra a sua mente como um ser cósmico do universo. E foi isso que eu aprendi com os seres extraterrestres que eu tenho contato. Quem me ensinou tudo isso foram extraterrestres, não humanos. Aprendi com os meus mentores e amigos extraterrestres. E por aí vocês percebem como é a densidade deste mundo. Eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado você a compreender um pouco mais sobre os nossos animais, sobre esta energia pura dos eu superiores. Eu fico muito grato, me sinto lisonjeado, me sinto honrado em poder fazer esse trabalho para ajudar a você a compreender de uma maneira, de uma perspectiva diferente. Quando eu digo, que a verdade está dentro de você, mas você precisa de ferramentas para explorá-la. E eu faço isso com o maior carinho e respeito, tá bom? Me desculpem se às vezes eu não fui claro em alguma informação, por me faltar aqui vocabulário e faltar uma forma melhor de me expressar. Mas eu espero que o universo conspire sempre a nosso favor. Que vocês entendam quem são vocês e qual é a importância de vocês aqui neste mundo e como podemos sair daqui. Tá certo? Muita paz e muita luz. Muito obrigado por vocês me ouvirem, vocês que vão ouvir ou nos Chamados a Despertar ou no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Muito obrigado, é uma honra muito grande. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.